Olhe para mim aqui antes de nós lermos. O título que eu coloquei nessa mensagem é Um Líder e a Sua Trajetória de Vitórias. Todo líder quer ter uma trajetória vitoriosa, sim ou não? Todo líder quer ter. Todos que aceitaram o chamado de Deus para liderar em alguma área, eu não vi ninguém nunca na vida dizer, eu quero ser um líder e o meu propósito é não vencer, é ser, não. Todo líder quer ser vitorioso na sua trajetória. Todo líder. Existem duas coisas que eu tenho avaliado que é, assim, uma grande dificuldade na vida dos líderes em geral. Os caras querem alcançar vitórias, querem alcançar conquistas, nós queremos isso, mas existem duas dificuldades que são comuns demais no nosso meio. A primeira delas é você conseguir ter uma boa equipe. Diga comigo, ter uma boa equipe. Agora pergunta para quem está do seu lado, você já tem a sua? Olhe para cá e eu vou dizer, olha o primeiro desafio, é você ter uma boa equipe, porque os líderes que querem ter uma trajetória de vitória precisam caminhar junto com alguém, precisam ter uma equipe que trabalha junto com você, precisa ter uma equipe que está do seu lado. Só que essa é uma das maiores dificuldades. São líderes, eu fiz uma pesquisa com mais de 1000 líderes no Brasil, por um formulário que nós mandamos na internet, aonde qual é a sua maior dificuldade na liderança? E a grande maioria, mais de 60%, quase 70% colocaram, formar a minha equipe de líderes. E aí vamos pensar aqui numa coisa, esse desafio de ter uma equipe de líder, formar uma equipe de líder, como é que eu faço para poder conseguir fazer isso? Como é que eu faço para escolher as pessoas certas? Esse é um primeiro problema que nós precisamos conseguir resolver, aprender a resolver. E o segundo problema são pessoas que elas já têm uma equipe de líderes. Elas já têm, já formaram. Só que a equipe de líder bateu em ela alcançou, ela parou em um certo nível e ela não cresce mais. A pessoa, ela tem uma equipe, ela já conseguiu formar a sua equipe, só que parece que limitou. Aquela equipe, ela está limitada em algumas coisas e ela não consegue avançar mais do que o lugar onde ela está hoje. E como é que eu faço para a minha equipe avançar mais? São essas duas perguntas que eu não vou responder na mensagem de hoje, só quero colocar água na sua boca. Eu estou montando um treinamento específico para isso. Mas eu quero dizer de passos importantes na vida de um líder que tem uma trajetória de vitória, que esses passos vão ajudar você na formação de uma equipe. Vão ajudar você na formação de uma equipe. E nós vamos falar isso em cima desse texto, Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim. Me dá só um pouquinho de retorno mais aqui, Wesley, por favor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora para este Jordão. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse para Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida, pois como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Diga amém. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós estamos diante do Senhor e clamamos para que o Senhor fale conosco. Queremos ser treinados nesta manhã, queremos ser edificados, ensinados pela sua palavra. E o que eu peço nessa oração é que o Senhor use a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos, e que o seu nome, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga mais uma vez amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala do início da trajetória de Josué como o líder principal da equipe. Era o início de um novo tempo para Josué, o início de uma nova fase. O texto que nós lemos diz que se Josué, ele seguisse todas essas orientações que Deus estava dando, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Josué, ele seria bem-sucedido na sua trajetória de liderança. Todos nós, conforme eu falei no início, queremos ter uma trajetória vitoriosa na liderança. E para nós termos uma trajetória vitoriosa, nós precisamos seguir algumas orientações que são inegociáveis. São coisas que não podem faltar na vida de um líder. Por isso que eu acredito que quando Josué ele está assumindo essa nova fase, quando Josué está assumindo essa nova responsabilidade, Deus já começa ali treinando, dizendo o que era preciso Josué ter. Porque se Josué ajustasse cada item desse que eu vou falar com você aqui, Josué, sem sombra de dúvidas, ele teria uma trajetória vitoriosa na sua liderança. E aí eu quero falar aqui de coisas que talvez já são coisas que nós sabemos e conhecemos. São coisas que nós estamos cansados de ouvir. Mas eu não quero aqui repetir algo que nós estamos cansados de ouvir. Eu quero fazer uma análise e uma avaliação se aquilo que nós estamos cansados de ouvir já está funcionando na minha vida ou não. Se eu já estou colocando em prática ou não. Porque hoje, gente, com a facilidade que tem da internet, com a facilidade que tem de você estudar, ouvir mensagem, escutar pregação, ir para conferência, para um lado e para outro, é muito. Então, as pessoas hoje elas estão ouvindo mensagem dos pastores mais tops do Brasil, coisa que antigamente era difícil. O cara tinha que ir para uma conferência, tinha que ir para um congresso, tinha que comprar DVDs. Hoje você vai lá no YouTube, vai lá e coloca. Agora, a pergunta não é a mensagem que eu estou ouvindo, é o que eu estou colocando em prática em função das mensagens que eu estou ouvindo. Quantos podem dizer amém? Porque você vê pessoas hoje, não, já ouvi mensagem do fulano de tal e do de fulano de tal, já ouvi isso, já ouvi tal e tal e tal. Mas a pergunta é, todas essas mensagens que você ouviu, ela já gerou mudança na sua vida, naquilo que precisa ser gerado? Sim ou não? Por isso eu estou falando isso nessa introdução. Porque o que eu quero compartilhar com você é para nós refletirmos e falar, não, eu tenho que mudar e eu vou mudar, eu estou decidido que eu vou mudar nessa área. Amém ou não amém? A primeira coisa que eu vejo Deus orientando, na verdade Deus, ele estava aqui ressaltando algo que tinha na vida de Josué, que não pode faltar na vida de nenhum líder. O versículo 1 diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Josué, ele era servo de Moisés. A primeira coisa,
Eu vejo que Josué, ele tinha um mentor sobre a sua vida. Diz o texto que Josué, ele era servo de Moisés. Se você analisar a trajetória de Josué, desde quando a Bíblia começa a falar o nome de Josué, Josué, ele sempre está debaixo da mentoria de Moisés. O Josué, ele foi um líder que ele sempre estava debaixo de ensinamento e de direção de um mentor. Um mentor, ele não vai nos ajudar a encontrar mais facilmente o caminho de vitória, a trajetória vitoriosa que nós precisamos. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é: quem é um mentor que eu tenho sobre a minha vida hoje? Quem são as pessoas que eu estou ouvindo como mentor, que elas vão ter palavras que vão ali atingir meu coração e vão fazer eu mudar de rumo, vão fazer eu tomar uma direção inversa e contrária àquela que eu estava tomando, vão me ensinar alguma coisa que está travada na minha vida? Quem é o seu mentor? A Bíblia diz que Josué, ele era servo de Moisés. Ele tinha Moisés como seu mentor. A outra coisa é que Josué, ele tinha Moisés não apenas como servo. Josué, ele tinha Moisés não apenas como mentor. Josué, diz a Bíblia, que ele era servo de Moisés. Nós vamos ter de verdade algum mentor sobre a nossa vida com essa conexão funcionando no mundo espiritual se nós formos servos de alguém. Nós precisamos avaliar, eu estou sendo servo de quem? Eu tenho o pastor Gildo, que é meu discipulador, mas eu tenho outros mentores junto dele. E aí eu procuro essas pessoas que eu tenho como mentor, eu procuro servir essas pessoas de alguma maneira. De alguma maneira eu estou servindo, eu estou ajudando, porque eu sei que nós geramos essa conexão de receber a unção de alguém no mundo espiritual, de receber essa graça de Deus que pode vir através de um mentor, quando eu também sou servo desse mentor. Diz Josué, servo de Moisés. Pergunta para quem está do seu lado: você serve a quem? Uma outra pergunta que nós precisamos responder é: se eu tenho um mentor, esse mentor, ele consegue falar na minha vida, eu permito que esse mentor, ele fale na minha vida? Eu permito que esse mentor, ele me dê palavras de direcionamento? Como é que é quando eu recebo uma palavra de direcionamento de um mentor meu que vai de encontro a algo que eu estava querendo fazer do meu jeito? Como é que é isso? Porque o mentor, ele vai me ajudar a encurtar o caminho. Ele vai me ajudar a não ter que passar por algumas coisas que de alguma maneira ele descobriu que aquilo vai dar zebra ou que vai trazer problema para a sua vida. E aí, como que nós estamos com relação a ouvir um mentor que Deus envia para nós? Uma outra coisa importante que eu avalio a respeito de um mentor é que quando nós temos de verdade um mentor, isso não é da boca para fora. Um mentor, ele gera em nós raízes profundas. Se você observar aqui, Deus está precisando fazer uma cura interior em Josué, dizendo para Josué: Josué, o meu servo Moisés, ele já é morto. Você precisa vencer e superar a morte de Moisés, porque Josué, ele era tão conectado com o seu mentor, que Deus precisa fazer uma cura interior nele, para ele poder prosseguir e avançar na jornada da liderança. De tão conectado, de tão enraizado com o seu mentor que ele estava. E hoje nós precisamos avaliar qual é o tipo de conexão, qual é o tipo de raiz que nós temos com os nossos mentores, gente. Porque ter um mentor não é só eu ter um relacionamento superficial, onde eu recebo conselho que vai de acordo com aquilo que eu estou pensando, e a hora que eu não quero mais, não tem mais. Qual é o tipo de conexão, de raízes que eu tenho?
Eu vou falar com você de um texto que eu gosto muito, em Isaías 54:2, que fala de crescimento, que diz que nós precisamos, diz, amplia o lugar da sua tenda, estenda-se as cortinas das suas habitações, não impeça, alonga as suas cordas e fixe bem as suas estacas. Aqui esse texto que fala sobre crescimento, ele está dizendo que é importante quando nós estivermos nessa trajetória de crescimento, nessa trajetória vitoriosa, nós precisamos de fincar profundamente as nossas estacas. Fincar estacas é eu aprofundar os meus relacionamentos que vão me ajudar na trajetória do crescimento. E aí, meu irmão, nós aprofundamos esse relacionamento de diversas maneiras. Nós aprofundamos o relacionamento estando junto, nós aprofundamos o relacionamento honrando, nós aprofundamos o relacionamento quando nós passamos por momentos difíceis e não nos separamos. Isso é firmar estacas, e era exatamente isso que Josué tinha com Moisés. Se você avaliar, Moisés na sua trajetória enfrentou uma luta danada com o povo que ele estava conduzindo. Tinha gente incrédula, gente murmuradora, gente questionadora, gente que arrumava confusão. E aonde era que estava Josué nesse tempo todo? Diga para mim. Colado, enraizado junto com Moisés. Existem pessoas no ministério, existem pessoas na nossa liderança que elas passam tudo ao nosso lado e elas estão enraizadas. Enfrenta gente questionadora, gente murmuradora, gente rebelde, mas o cara está do seu lado. Passa pressão, passa problemas, está do seu lado. É assim que deve ser uma liderança que alcança resultado. Raízes profundas. Lucas capítulo 6, Jesus ele está dando uma ilustração de duas casas. Uma casa que ela foi construída sobre a rocha e a outra que foi construída sobre a areia. A casa que foi construída sobre a areia veio tempestade, veio vento e ela desmoronou. E a casa que foi construída sobre a rocha, estava profunda a estrutura dela, veio vento, veio a tempestade e ela permaneceu de pé. Na hora que vem o vento e a tempestade, no meio da sua liderança, no meio do ministério, no meio das lutas que o ministério enfrenta, você é aquele que permanece ali firme no ministério ou é aquele que o vento lança você para fora? Quem é você? Eu vejo que Josué, ele ao lado de Moisés como seu mentor, ele estava tão enraizado que ele foi recebendo a unção de Moisés em todas as áreas. Ele foi aprendendo com Moisés como proceder em todas as áreas. E uma das coisas que, na minha opinião, mais Josué aprendeu com Moisés, e foi um dos maiores segredos que ele aprendeu com Moisés, foi a capacidade para orar por coisas poderosas. Nós precisamos ser líderes que vão mentorear a nossa equipe, os nossos discípulos, os nossos liderados, ensinando em primeiro lugar a capacidade de orar para experimentar coisas poderosas, porque foi essa unção que Moisés ele transferiu para Josué. Se você observar como que foi a vida de Josué sendo treinado lá naquela guerra, naquela batalha de Israel contra os amalequitas, que Moisés estava no campo de batalha e Josué estava lá em cima com Arão e Hur no monte orando e intercedendo, diz quando Josué ele prevalecia, era porque a vara de Moisés lá no monte ela estava em pé, a intercessão estava em alta e Josué aprendeu isso. Josué aprendeu que no campo de batalha ele vai ter vitória se ele permanecer com a oração e com a intercessão em alta. Ele aprendeu isso com seu mentor. Irmão, uma coisa que Deus tem chamado muito a minha atenção é porque nós às vezes estamos ensinando muitas estratégias de liderança e ensinando pouco a importância de parar para orar e buscar em Deus os milagres através da oração. E nós precisamos fazer isso mais com os nossos discípulos e com os nossos filhos espirituais.
Se você avaliar, quando Josué, ele pega no capítulo 10, versículo de número 14, precisa orar para a terra parar, ele aprendeu aquilo com quem? Como é que o cara tem a ousadia de orar para falar: sol, detenha-te, lua, quieta-te no lugar? O cara tem a ousadia de falar isso em uma voz de oração, porque ele viu isso aonde? Ele aprendeu isso com quem? Ele viu as diversas vezes Moisés orando e os milagres acontecendo, as diversas vezes Moisés orando e as pragas vindo sobre o Egito, Moisés liberando uma palavra, sendo direcionada por Deus, e o mar se abrindo. Ele aprendeu com seu mentor. Nós precisamos ser um mentor para os nossos liderados, para que eles possam melhorar a sua vida de oração. Isso é uma característica que não pode faltar em nós de maneira nenhuma. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que não pode faltar jamais em uma liderança, com base na vida de Josué, é que Josué, ele não ficou aprisionado com as frustrações do passado. Quando chega no versículo de número 2, diz que Deus coloca uma palavra ao coração de Josué, dizendo: olha, Josué, o meu servo Moisés é morto, levanta agora e passa esse Jordão, porque você precisa levar esse povo para a terra que eu estou dando para eles de presente. O que Deus está falando ali é: Moisés, você como líder não pode ficar aprisionado ao que não foi muito legal para você no passado. Moisés já é morto, porque eu acredito que Josué ficou meio com o coração confuso quando ele perde o seu mentor, o seu líder. E agora Deus vem falar para Josué: Josué é um verdadeiro líder, ele vira a página. Meu servo Moisés já é morto, agora você tem um povo e tem uma missão com esse povo. Você tem que levar esse povo a atravessar o Rio Jordão e a alcançar a terra que eu prometi que lhes daria. Você precisa olhar para frente, Josué. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma das coisas que mais trava a liderança de um homem e de uma mulher é ele ficar amarrado às frustrações que aconteceram no passado. É ele ficar amarrado às frustrações, às coisas que não deram certo, às coisas que não deram muito do jeito que você estava esperando lá atrás. E aí amarra, trava a vida do líder, porque ele fica toda hora lembrando do que aconteceu ali, toda hora lembrando, e ao invés dele mirar o que ele precisa alcançar lá na frente, do povo que ele precisa conduzir para uma nova trajetória vitoriosa, do povo que ele precisa conduzir para um crescimento sobrenatural, ele fica toda hora olhando para trás, para aquilo que o machucou, que o magoou, que o feriu. Irmãos, o que mais eu tenho visto travar a vida de homens e mulheres de Deus são as decepções e frustrações que aconteceram em tempo lá atrás. E quando eu digo tempo lá atrás, pode ser uma frustração, uma decepção que você sofreu há um mês atrás. Pode ser uma decepção e uma frustração que você sofreu há uma semana lá atrás. Passou, já era, passou, já foi. Agora é olhar para frente, é ver o povo que eu tenho que conduzir, é ver a missão que Deus confiou nas minhas mãos. Eu preciso olhar para frente, meu Deus. Eu tenho visto como que as perdas, dores e frustrações do passado, elas paralisam líderes que ficaram traumatizados. E aí hoje, eles não conseguem dar nenhum passo para frente, porque lembra, não, mas olha que eu sofri ali, ó. E aí não dá mais nenhum passo para frente. Você precisa avaliar, Deus está te chamando para dar um passo, Deus está te chamando para você avançar, Deus está te chamando para você ir, para você entrar de cabeça. Então anula esse passado de derrota e comece a enxergar um futuro de vitória que Deus tem planejado para você. Olha para frente, meu filho. Terceiro ensinamento a respeito da vida de Josué como líder, para ter uma trajetória vitoriosa.
Deus está falando para Josué: você vai precisar, Josué, junto com esse povo, atravessar o Rio Jordão. E quando Deus fala para Josué atravessar o Rio Jordão, Deus está falando: você vai começar a colocar em prática a fé para experimentar o sobrenatural, a realização de coisas impossíveis. Todo líder, ele precisa dar passos de ousadia para experimentar sobrenatural e coisas impossíveis. Todo líder chamado por Deus, ele precisa avançar e atravessar o Jordão. Você pensa, por que isso seria sobrenatural e seria impossível? Primeiro que Josué, ele assume um povo complicado, difícil, uma liderança onde ele não tinha o coração daquelas pessoas, ele não tinha o coração de ninguém, ele assumiu, caiu de paraquedas, aquela liderança na mão de Josué. E agora Josué precisa conduzir e tem que atravessar o Rio Jordão. Então ele tinha duas decisões: não vamos ficar parado aqui, não vamos se meter nessa história não, vamos arrumar o nosso acampamento por aqui e vamos preparar a nossa vida por aqui, já está bom demais, saímos de lá da escravidão, vamos ficar aqui desse lado aqui, está tudo bom e Deus cuida de nós. Ou então ele poderia pegar aquele povo difícil, ele poderia pegar mulheres, crianças, aquele desafio e falar: vamos atravessar o Rio Jordão. Mas como? E as crianças? Mas como? E as mulheres? Mas como? E as pessoas contrárias, os negativos que vão dar para trás, que não vão querer? Nós vamos atravessar o Rio Jordão. Então nós precisamos dar passos de ousadia que vão nos levar ao sobrenatural e ao impossível. Qual é o Rio Jordão que você está tendo que enfrentar? Qual é o Rio Jordão que você está tendo que atravessar, que você ainda não atravessou? Talvez você está com medo de atravessar porque você está querendo ver as coisas acontecerem na força do seu braço. Eu preciso dizer, a trajetória de um líder que é vitorioso, ela é cheia de sobrenatural e de milagres da parte de Deus. Então não espere algo acontecer com a força do seu braço. Dê o seu passo de ousadia e vá viver o início dos grandes milagres de Deus para a sua liderança, em nome de Jesus. Quantas pessoas que não dão um passo à frente, com medo do que podem, mas aí o que pode dar errado? Você imaginar a vida dos grandes líderes, eles assumiram grandes projetos e grandes desafios, se estavam debaixo, certos, convictos, que estavam debaixo da direção de Deus. Então vamos dar o passo para frente, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu acredito que uma das maiores dificuldades para Josué não foi nem atravessar o Rio Jordão com mulher, com criança, com idosos. A maior dificuldade para mim que Josué enfrenta foi lidar com um povo questionador e murmurador. Você concorda comigo? Fala, ai. Foi a maior dificuldade. Mas o que Josué faz? Ele encara. Quantas coisas que você deixou de fazer porque você ficou com medo e travado por causa do povo murmurador e questionador e você não fez nada. Ficou do lado de cá do Jordão, não atravessou, não foi para onde Deus mandou você ir, não fez o que Deus mandou você fazer, com medo do povo, questionador e murmurador. E os anos passaram e a sua liderança continua a mesma coisa. Uns não cresceram para lugar nenhum, outros diminuíram. E a palavra de Deus para você é: por que você não fez o que eu mandei você fazer? Se nós olharmos líderes como Gideão, no normal não tinha nenhum tipo de expectativa de que ele poderia vencer a opressão dos midianitas, mas ele aceitou o desafio, topou e foi avante. Nós precisamos topar o desafio que Deus está nos chamando, gente. Nós estamos chegando no meio do ano de 2016. E o que você decide fazer na sua vida agora, até o término desse ano, que você era para ter feito em janeiro e você não fez? O posicionamento que você deveria ter tomado em alguma área e você não tomou. E a sua liderança travada.
Então dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala assim, chegou a hora, não tem jeito. Fala, você vai chegar lá e você vai fazer. Quantos podem dizer aleluia? Olha aqui, o versículo de número 3, eu acredito quando Deus falou para Josué que ele precisaria ir atravessar o Rio Jordão, aí bateu aquele friozinho na barriga, igual bateu assim você, ai meu Deus do céu, será que é para eu fazer mesmo? Eu sei que dá um friozinho na barriga, ai, ai, ai. Oh meu Deus, será que o Senhor é comigo mesmo? Versículo de número 3. Deus fala para Josué, depois do friozinho na barriga que ele sentiu, olha aqui Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, assim como eu disse para Moisés, meu servo. O que Deus está falando é, Josué, tenha fé e acredite, um dia eu fiz promessa, e eu cumpro as promessas que eu faço, então tenha fé e bota o pé no Rio Jordão, aleluia. Irmão, querido, lembre das promessas que Deus fez para você. Será que você esqueceu das promessas, das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, sobre o ministério? Traz à memória agora quantas palavras que Deus já liberou a respeito de você, do ministério que Ele confiou nas suas mãos. E você está travado, parado, com medo, por quê? Josué, tenha fé, porque aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Verdadeiros líderes, eles têm uma convicção profunda em seu coração de que eles vão fazer e vai dar certo. Eles têm convicção. Olha, muitas coisas, os verdadeiros líderes, eles falam assim, não, nós vamos fazer isso. E aí, as pessoas à volta falam assim, nossa, esse cara está viajando na maionese. Mas verdadeiros líderes, eles têm convicção daquilo que eles vão experimentar ali na frente. Daquilo que eles vão experimentar ali na frente. E era esse tipo de convicção que Deus queria ali carimbar em Josué. Lucas capítulo 1, versículo número 37 diz, porque para Deus, querido líder, nada é impossível. Porque para Deus, querido líder, você comprar aquela propriedade não é impossível. Porque para Deus você comprar aquele galpão não é impossível. Porque para Deus você ganhar aquela cidade não é impossível. Porque para Deus o coração daquela liderança mudar não é impossível. Porque para Deus você pagar essas contas que são atrasadas não é impossível. Aleluia. Quando verdadeiros líderes têm convicção no seu coração do que eles vão fazer, eles são completamente movidos pelo Espírito Santo a ter atitude. É coisa que nós precisamos há muito tempo já colocar em prática, atitude. Se eu estou, pastor, eu estou convicto daquilo, eu estou convicto, então eu vou fazer uma prova se você tem convicção ou não. Você já fez alguma coisa em direção daquilo que você disse que vai conquistar? Porque a pessoa que ela está convicta de algo que Deus colocou e tarimbou como visão no coração dela, ela é impulsionada a ter atitude, ela faz, ela vai lá e ela pula e deixa depois do paraquedas, vamos ver o paraquedas abrir. Meu Deus, mas o que é isso? Se nós estamos convictos de que Deus falou alguma coisa, meu irmão, você tem que pular. Ah, meu irmão querido, por favor, dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, tenha atitude e vai fazer logo isso. Fala para ele aí, vai fazer logo isso. Outra coisa, quando Deus fala para Josué, Josué, pisa lá, você vai ter que ter atitude, fazer. Deus fala mais, versículo 4, olha Josué,
O que você vai conquistar é desde aqui o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e mais, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Você vai conquistar coisas grandes, Josué. Eu vou te dar terras grandes, Josué. Eu vou realizar sonhos grandes, Josué. Quando Josué está começando a receber o entendimento, Deus vai lá e aumenta ainda mais a visão do cara. Você vai pisar em coisas muito maiores. E eu posso dizer para você, os sonhos e os planos de Deus a respeito da minha e da sua vida são muito maiores do que aquilo que nós temos pensado nesse lugar. Ele quer simplesmente que nós coloquemos em prática isso que já veio no nosso coração, mas se prepara, porque as conquistas serão maiores, serão maiores, serão maiores. Aleluia. Meu Deus. E quando isso fica impregnado dentro de nós, irmãos, nós precisamos entender que quando dentro do nosso coração já veio a revelação de que Deus é um Deus de coisas grandes e Ele quer entregar na mão dos seus filhos coisas grandes, aqueles que acreditam que Ele pode realizar coisas grandiosas, esses vão experimentar isso. Você imagina só uma coisa, por que que nós conseguimos aqui colocar, é aqui nesse lugar, olha só a coisa poderosa, por que que nós conseguimos colocar aqui nesse lugar que ninguém dava nada, ninguém acreditava em nada, até hoje vem pessoas de lá e falam, como é que pode esse lugar, isso aqui, você imagina isso aqui há 10 anos atrás, construir um prédio desse aqui, mas irmãos, até hoje nós estamos acreditando, Deus tem coisas grandes, e eu já estou pensando, esse prédio, essa igreja vai se expandir para lá, e vai caber 8.000 pessoas dentro desse lugar, porque eu sirvo a um Deus de coisas grandes. Eu acredito que Deus é um Deus de coisas poderosas, irmãos. Então vamos botar o pé dentro da água e vamos fazer, meu filho. Vamos botar o pé dentro da água e vamos fazer. Salmo 95, versículo número 3 diz, porque o Senhor é um Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Depois você dá na internet, procura lá, no Google, Pastor Coca-Cola. É o pastor Enoque Adeboye. É o pastor de uma das maiores igrejas no mundo, na Nigéria. Eu estive lá nessa igreja, participei de um culto com 2,5 milhões de pessoas. Já parou para pensar nisso? Quando eu saí daqui do Brasil para poder ir nesse culto lá, que falaram para mim, foi a primeira vez que o pastor Abe teve na Nigéria com outros pastores, e eles mostraram na conferência, falei assim, nessa época eles foram em uma vigília que tinha 1,5 milhão de pessoas. Eu falei assim, 1,5 milhão de pessoas? Pensa, aqui em Maricá nós temos, eu acredito que 200 mil habitantes. Você imagina toda essa cidade em um único lugar cultuando a Deus, 200 mil habitantes só. Você imagina você estar em um lugar com 2,5 milhões de pessoas. Diga comigo, uau. E quando eu saí daqui do Brasil para ir para lá, eu falei assim, cara, eu não acredito, só acredito vendo. Eu não acredito, eu só acredito vendo. E aí quando chegou lá, assim, são vários complexos de galpão, imensos, imensos. A igreja lá tem esses galpões, são 2 quilômetros de comprimento por 600 metros de largura. Parece que agora eles aumentaram. São 4 quilômetros de comprimento por 2 quilômetros de largura. Diga, uau! E aí eu disse, quando eu saí daqui, eu falei assim, cara, eu não acredito nisso, não acredito. E quando chegou lá, eu estava lá, só no púlpito, escuta o que eu vou dizer para você, só no púlpito, só o púlpito da igreja, tinham 8.000 pessoas, só no púlpito. Eu estava lá, aleluia. 8.000 pessoas, só no púlpito. E aí eu olhando, aquele negócio, os seus olhos não alcançam o final, não alcança o final. E aquela multidão de gente. Falei, meu Deus do céu. E aí perguntava, quantas pessoas tem aqui? 2,5 milhões, mas tem pouco, porque tem vigília que dá 3,5 milhões. Diga uau. E eu estava lá,
lá, ali presente, eu não acreditava. Eu falei, não acredito nisso, meu Deus. Mas muita gente. Mas escuta uma coisa. Um dia, esse pastor assumiu a igreja com menos de 1000 pessoas. E ele, um tempo orando a Deus, Deus falou no coração dele de que ele precisava de pedir coisas grandes. Deus falou para ele, eu sou um Deus de coisas grandes e eu quero que você me peça coisas grandes. A igreja tinha menos de 1000 pessoas. E ele falou que desde aquele dia então, ele começou a orar por coisas grandes. E o pedido desse cara ainda não foi atendido. Ele é conhecido como pastor Coca-Cola porque ele disse que o pedido dele para Deus é que em cada casa do mundo vai ter um crente membro da igreja dele. Diga, uau! Ele diz que em cada casa do mundo vai ter um crente que é membro da igreja dele. Olha o tamanho do pedido do cara. Mas o que eu quero dizer para você, talvez o que você tem orado lá, que está falando assim, nossa, aqui é um desafio tão grande. Irmão, isso não é nada para Deus. E você está com medo de botar o pé dentro d'água. Isso não é nada para Deus. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça e vai fazer o que tem que ser feito. Levanta a sua cabeça e vai colocar a sua fé em ação, meu filho. Quero ver você saindo daqui essa noite com um pedido grande para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha outra orientação aqui que Deus dá para Josué, versículos 6 e 7, diz assim. Olha, Josué, aliás, vamos ler aqui o versículo número 5, porque é uma continuidade, é uma conversa de Deus trabalhando a liderança com Josué. Ele diz no versículo de número 5, olha, Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, porque como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Vamos parar aqui nesse versículo 5 aqui. Eu imagino que Deus estava falando, quando Moisés estava pensando assim, Senhor, mas eu vou dizer para esse povo que a gente vai ganhar essa terra toda, que nós vamos pisar, é do rio Eufrates até os limites de lá e tal, e como eu vou falar, e eu imagino que no coração de Josué já veio logo assim, e Deus sabe o que está dentro do seu coração, e ele já responde você, simplesmente por você pensar, sentir, Deus já responde. Eu imagino que Deus, quando Josué começou a pensar aquilo, ele estava pensando, como é que eu vou falar para esse povo, de que a gente, sem experiência nenhuma, Moisés morreu, a gente está numa pindaíba danada, o negócio está feio, e eu vou dizer que a gente vai pisar em toda a terra, que pisar a planta do pé vai ser nosso. Como é que eu vou fazer isso com esse povo? Esse povo vai querer me esganar, vai dizer que eu estou maluco, Deus. E Deus fala para ele assim, olha Moisés, Josué, ninguém vai te suster diante de ti. Todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ninguém vai conseguir parar o que eu tenho para fazer na sua vida, Josué. Pode se levantar murmurador, pode se levantar questionador, pode se levantar gente contrária, pode levantar essa gente incrédula que está lá. Ninguém vai parar o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu só quero que você aceite, Josué. Eu só quero saber se você aceita. O meu negócio é contigo, Josué. Você aceita o que eu estou propondo para você aqui hoje? Se você disser, eu aceito, ninguém vai parar o que eu tenho para fazer na sua vida. Ninguém vai parar, eu vou te levar lá, Josué. Então, só quero saber, você aceita, meu filho? Você aceita? Se você aceita, não se preocupe com os murmuradores e com os questionadores. Deus só está querendo saber se você aceita. Ele trouxe você aqui de manhã para poder lembrar você uma proposta que Ele fez a você um tempo atrás, e dizer, eu quero saber se você aceita. Versículo 6, eu só vou precisar de você uma coisa. Aliás, eu vou precisar de você algumas coisas. E aí eu preciso que você faça. Incomoda quem está do seu lado e fala assim, você está disposto a fazer? E o que é? Versículo de número 6, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Duas coisas nesse versículo. Josué, você vai precisar de se esforçar. Você vai precisar de dar tudo de si. O que depender de você fazer, você vai fazer. O que não der mais para você fazer, porque acabou a sua força, deixa que chegou a minha hora, é comigo. Mas eu quero que você se esforce e dê tudo de você.
Você está com um projeto para realizar, você está com algumas coisas que você começou e você parou no meio do caminho, você não deu continuidade, e você veio aqui essa manhã, Deus está chamando você para um desafio e perguntando: você está disposto a se esforçar e dar tudo de você? Porque talvez o projeto parou porque você não deu tudo que você poderia dar, e você sabe disso, você poderia ter dado mais. O projeto parou porque você não se esforçou com todas as forças que você tinha. O projeto parou porque na hora que o desânimo bateu, você não reagiu e o desânimo te paralisou. Foi por isso que o projeto parou. Deus falou para Josué: você vai precisar de se esforçar e ter bom ânimo, dar tudo de você, e não deixa o desânimo te parar. E eu preciso dizer, tem líderes que chegaram aqui essa manhã e estão já há uns 15, 20 dias meio que desanimados. Deus está falando: levanta a sua cabeça, é hora de reagir. Eu confiei um povo nas suas mãos, eu confiei um projeto nas suas mãos, então trate de renovar seu ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que te daria. A missão, Josué, a missão que eu confiei nas suas mãos, eu poderia ter dado para outro. Eu não dei, eu confiei para você. Eu acredito. Desde que eu entreguei o projeto nas suas mãos, eu acredito que você vai conduzir esse povo lá aonde eu jurei que eles iriam chegar. Então trata de não desistir, Josué. Então trata de não deixar esse desânimo paralisar você, Josué. Você pode fazer isso, Josué. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te aparte nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deus está falando para Josué: Josué, você não pode se desviar do propósito original. Fique ligado, Josué, não aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você precisa seguir debaixo da orientação original. Quando nós decidimos um projeto que Deus coloca no nosso coração, que é para dar glória ao nome dEle, que é para ser uma bênção para a vida das pessoas, que é para conduzir um povo de um lugar que eles estão, de um estágio para outro estágio, tudo que Satanás vai trabalhar é colocar coisas no meio do caminho para desviar seu foco. Foi isso que Deus falou aqui para Josué: Josué, você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha-se focado na mesma lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Irmãos, além do desânimo, da falta de disposição para fazer o que precisa ser feito, a terceira coisa que faz as pessoas saírem do rumo de uma trajetória vitoriosa é perder o foco. E fica aqui um alerta para os meus amigos, líderes e pastoras que são corajosos, que são daqueles de atitude, que é a mesma alerta que eu preciso ter para a minha vida. A gente acaba fazendo muito e temos que tomar cuidado para não perder o foco original. Cuidado para não perder o foco. Cuidado para não desviar o seu olhar para a direita e para a esquerda e esquecer do foco principal. Cuidado. Então somente esforça-te. É preciso. Se eu quero ser um líder que vai conquistar, eu preciso ser forte. Fala para o irmão do seu lado: você precisa ser mais forte, meu irmão. Pede para ele mostrar o muque. Mostra o muque aí para mim. Não é esse muque aí não, meu filho. Eu quero saber se você é forte na característica espiritual de guerreiro e de guerreira de Deus.
Não tem como eu conduzir um povo a alcançar um grande projeto, ser vitorioso em um grande projeto, se eu não me manter forte. Ser forte é uma característica espiritual de homens e mulheres que conseguem chegar até o fim. Josué precisava ser forte para não se igualar aos outros israelitas, que no início até ficaram animados, no início até acharam boa a ideia, mas no momento que começaram a enfrentar as dificuldades do meio do caminho, os caras jogaram a toalha, não demonstraram ser forte e preferiram desistir. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que mais eu tenho visto acontecer hoje, desde o nível de líder de célula até nível de pastores, são pastores e líderes que eles não aguentam a pressão, não são fortes o suficientes em Deus e acabam desistindo de algo que Deus confiou nas suas mãos. Não tem como eu conquistar na vida se eu não mantiver sobre a minha cabeça essa unção que renova as forças. Joel capítulo 3, versículo 10, o profeta diz: forjai as espadas das vossas elhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ele está ensinando: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Sabe o que acontece, querido? No meio das pressões, tudo que o diabo quer botar aqui na sua cabeça é: você não aguenta, você não nasceu para isso, isso não é para você, isso é para outro pastor, e você vai ficar aqui pequenininho mesmo. E aí eu preciso abrir a minha boca e dizer para que Satanás e todo o inferno possa ouvir: eu sou forte, em Deus eu sou forte, em Deus eu farei proezas, em Deus eu experimentarei o impossível, em Deus eu vou viver milagres. E se você observar, um grande líder, o apóstolo Paulo, falou isso no momento de pressão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo número 10, olha o que Paulo fala no meio da pressão: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Pense em que contexto que Paulo falou isso aqui, gente. Foi o contexto da mesma realidade que muitos de nós estamos enfrentando hoje. Sinto prazer nas fraquezas. É quando vem aquelas pressões de tudo quanto é lado na sua vida, no ministério, na família, financeiro. Alguém adoeceu, e mais problema com o filho, e mais problema no casamento, e mais problema com gente na igreja, e com o irmão, e com o discípulo, e com o liderado. Meu Deus! Parece que eu estou fraco. Paulo está dizendo: eu sinto prazer nisso. Ele está dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Estão levantando injúria contra você, estão pegando e metendo a língua por você pelas costas, estão pegando e tentando afundar você com a língua ferina. Paulo está dizendo: eu sinto prazer nisso. Sinto prazer nas necessidades. Apertou a coisa financeira na sua casa, apertou na igreja, teve que reduzir salário, reduzir um monte de coisa. Paulo está dizendo: eu sinto prazer nessas necessidades. Sinto prazer nas perseguições e nas angústias, porque tudo isso eu estou fazendo por amor a Cristo. Mas uma coisa eu digo: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. E por que ele diz isso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga glória a Deus e dê um aplauso a Jesus aí, meu irmão. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Irmão querido, em nome de Jesus, reaja. Reaja. Você precisa ser mais forte. O negócio está apertando aí na sua casa, reaja.
Deixa o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você vai resolver isso tudo em nome de Jesus, com uma unção de sabedoria, com uma unção que ninguém vai entender nada. Eu lembro que alguns anos atrás, quando nós éramos num espaço alugado, ali atrás, ali do lado, ali na frente, eu estava passando por uma grande provação no meu trabalho. O pessoal estava me perseguindo demais no meu trabalho. Eu trabalhava e pastor em tempo parcial. Trabalhava, tinha que sair correndo para poder vir ministrar os cultos e tal. E eu estava passando uma perseguição danada no meu trabalho. Além de uma perseguição danada que eu estava passando no meu trabalho, eu estava com algumas dificuldades financeiras. Eu tinha acabado de comprar na época a minha casa e tinha que colocar o dinheiro da escritura e tal, que naquela época, e eu estava apertado financeiramente, com problema no trabalho e na igreja. Um dia, foram lá fazer um aniversário de uma pessoa que era membro da igreja, de uma irmã preciosa. E o aniversário da irmã era no mesmo dia do meu aniversário. E todo mundo lembrou demais do aniversário da irmã, esquecia do meu aniversário. Eu, pastor da igreja. Hoje, para mim, isso é tranquilo. Aliás, valorizaram demais esse aniversário da irmã e o meu, pastor, qualquer coisinha, né? Hoje, para mim, isso é tranquilo, mas naquela época, não tinha o MDA, né? A gente diga, ai... Rapaz, eu fiquei muito bravo. E pensa aí, eu estava com um problema. Quando fiquei bravo demais, eu sei que eu falei um monte, comecei a metralhar um monte de líder na igreja. E metralhar. Eu estava com um problema, criei mais 5 problemas. Falar, ai... Eu falei, Deus, problema no trabalho, problema na família, igreja. E eu tinha reconhecido o que eu fiz, eu acabei de acabar. A igreja estava mal, eu acabei de acabar com ela agora. E eu vou dizer para vocês, foi um período que eu estava muito mal, estava muito fraco. E aí eu falei para minha esposa, eu vou subir um monte para poder orar. Eu subi um monte para orar, chorando diante de Deus. Deus me ajuda. Eu de mim mesmo não tenho mais força para isso. Eu não sei mais se eu largo o trabalho, se eu largo a igreja, se eu largo tudo, se eu acabo com a minha vida e morro. Eu não sei mais o que eu faço. E eu orando. Lá em cima no monte, Deus me deu uma direção. Você vai vencer isso daí com uma força de unção. Você vai vencer isso daí com uma direção e uma estratégia aonde você vai alcançar o coração, vai mudar tudo. Tudo. Eu saí do monte, tinha marcado uma reunião, eu acho que era sábado isso, eu tinha marcado uma reunião, parece que 10 horas na igreja. E todos os líderes iam lá. Imagina a reunião que todo mundo vai armado, com escopeta, fuzil, e todo mundo doido para esperar um para falar e acabar. Eu falei assim, que eu fui no monte aquele dia orar, que eu falei assim, Senhor, se eu não falar a coisa certa agora, a igreja acabou, bau. E todo mundo armado. Deus tinha me dado uma direção. Eu comecei a reunião assim, gente, em primeiro lugar eu queria pedir perdão pela maneira que eu fui exigir a respeito do meu aniversário. Eu não precisava de exigir isso, eu queria pedir perdão, eu sou igual a todo mundo aqui. E abri a Bíblia no Evangelho de João, onde Jesus fala que Ele como Senhor, Ele estava ali para servir a vida de todos e Ele lava os pés de todo mundo. Eu falei, eu não queria que ninguém falasse nada nessa reunião. Eu queria apenas que vocês enxergassem o meu coração de pastor, o que eu quero na vida de cada um de vocês. Eu peguei uma bacia com água e fui lavar os pés de todos os líderes da igreja. Pensa em uma reunião que era para ter bombardeio e acabou numa choradeira de gente pedindo perdão e se consertando e tal. Pastor, me perdoa, pastor, me perdoa. Nunca mais eu esqueço disso. Uma maneira de vencer
com o poder de Deus se aperfeiçoando. Agora, quando você está fraco, você deixa o poder de Deus se aperfeiçoar em você de que maneira? Você vai se trancar dentro do quarto, se enfiar debaixo do cobertor, ficar assistindo televisão, ficar no Facebook, ou você vai orar a Deus, jejuar, subir um monte, pedir direção? Como é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida? Poder de Deus para se aperfeiçoar, eu preciso chegar aí diante dele. E toda a história vai mudar. Quantos podem dizer glória a Deus? Por último, para terminar, se nós queremos ser líderes vitoriosos na nossa trajetória, nós vamos precisar de tratar sério, diga comigo, tratar sério com o pecado. Não, você tem que falar pecado mais forte, irmão. Isso daí é a guerra. Diga, tratar sério com pecado. Irmão, Deus falou para Josué: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer com tudo que nele está escrito. Olha aqui, Josué, você vai precisar de ficar atento para poder você não quebrar os princípios e as leis. Toma cuidado, porque isso pode comprometer toda a sua trajetória de liderança. Toma cuidado e trate sério com isso. Não quebre os princípios da lei. Eu vou falar uma coisa para você aqui. O que mais, escuta aqui meus amigos pastores, pastoras e líderes. O que mais eu tenho escutado por onde eu vou aí para ministrar, são pastores que vêm me procurar, pedir ajuda, é gente que me manda e-mail. São pastores e líderes em posição alta na igreja, que estão caindo em problemas seríssimos de pecado pornográfico. Pelo amor de Deus, pastor. Líder, você que está numa posição de responsabilidade, você precisa ser, isso pode comprometer talvez os frutos que não estão chegando lá. Deus já prometeu, as coisas estão tudo boas para acontecer lá, mas você está quebrando um princípio porque está entrando por um caminho onde não está tratando sério com o pecado. São líderes que estão vendo prostituição na internet. São líderes que estão batendo papo com pessoas do outro sexo. Você é casado, rapaz, e está de trelelé com gente do outro sexo lá, e você acha que você não está quebrando algo importante, que está colocando em risco sua liderança e o projeto que Deus confiou na sua mão. Gente, há uns 8 meses atrás eu estava numa conferência, e um pastor veio procurar, depois eu ministrar uma palavra para falar: pastor, ora por mim. Porque eu trabalho no secular, e eu comecei a relacionar com uma pessoa, nós ainda não transamos, mas eu já beijei ela, e eu não sei como é que eu faço para sair disso. O cara está à frente de uma igreja, e estava querendo ir aprender sobre MDA, estratégia para fazer célula crescer. Como que a célula vai crescer, a igreja vai crescer, se o líder, ele não está conseguindo tratar a sério com o pecado, gente? Gente querida, nós precisamos ser sérios com relação a isso. Por onde eu tenho ido, eu tenho falado, sabe, corta. Você tem gente que está falando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, bate-papo, querido. Corta. Eu falo com a minha esposa, quando eu vou no meu Facebook, eu não respondo. Alguns irmãos até mandam mensagem pelo Messenger, eu não respondo nada no Facebook, nem olho. Ou uma vez ou outra eu passo, quando tem alguma irmã que manda, às vezes irmã sem ideia educada, não falo com a irmã em bate-papo, não falo. Dou para minha filha aqui, olha só isso aqui, não falo. Quando eu vou responder alguma coisa, eu faço junto com ela aqui, filha, isso aqui, o que a gente responde? Porque não dá para brincar com coisa séria não, meu filho. Não dá para brincar com coisa séria não, tem que tratar. Josué,
ele sabia disso. Ele teve um descuido. Quando Acã, ele acabou quebrando um princípio, um direcionamento, uma ordem de Deus. Acã quebra. E Israel perde uma batalha contra a cidade de Ai. Mas quando Deus mostra para Josué, Josué está lá, Deus, por que o Senhor... Eu acredito que lá, naquele momento que Josué vai diante de Deus, ele vai falar assim, Deus, por que o Senhor falou lá no capítulo 1, isso aqui sou eu que estou acrescentando, tá? O Senhor falou lá no capítulo 1 que seria comigo por onde eu andar, e que a terra que eu pisasse, que o Senhor me daria. Está vendo, Senhor, é por isso, eu não queria aceitar a liderança por causa disso. Está vendo, Senhor, é por causa disso. E Deus vira para Josué e fala assim, Josué, deixa de ser bobo, para de ficar reclamando, levanta e você vai ver lá, porque tem pecado no meio do povo. Tem nada a ver com eu ter abandonado você. Tem a ver com a quebra de um princípio que foi feito e está lá no meio do povo. Josué lembrou. Não, eu não posso desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu preciso ser sério nas leis. E aí o que a lei manda? Manda apedrejar, vamos acabar, vamos eliminar com esse pecado. Elimina Acã e a família de Acã. Gente, talvez você esteja orando falando, Deus, por que essa luta no ministério? Por que essa falta de crescimento? Por que as coisas não respondem? Avalia. Se não tem nada escondido que é ilegal debaixo da sua bagagem. Avalia se não existe algum princípio de Deus que está sendo quebrado por você. Um homem e uma mulher que Deus confiou, que Deus ungiu, que Deus chamou para a liderança. Avalia, para de reclamar diante de Deus por que nada está acontecendo e vai avaliar se não tem coisa anátema escondida debaixo da bagagem. Porque a vitória só vem sobre a cidade de Ai depois que ele elimina tudo aquilo que estava escondido, que era anátema. Por favor, fique de pé.